todos sabem muito bem o que representa esse dia que nós estamos aqui. Porque nós somos de uma cultura cristã. Por isso, quero falar rapidamente sobre Jesus, a nossa Páscoa. E eu vou usar o texto aqui de Êxodo 12, segundo livro da Bíblia, Êxodo 12, o verso 11, quando o Senhor dá orientação a Moisés sobre a celebração da Páscoa. No verso 11 ele vai dizer assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Esse pequeno versículo resume a pressa que Deus tem em salvar pessoas. Deus estabeleceu a Páscoa como sinal para eles celebrarem sempre, que não tem nada a ver com coelho, com ovo de chocolate, mas que nos leva a pensar no Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Eu tenho analisado como nós às vezes ouvimos tanta bobagem, tanta heresia, tanta coisa errada, porque não alcançamos aquilo que está na mente de Deus, e não seria eu que iria ter tamanha pretensão, mas nas minhas reflexões, eu vejo que Deus pensa nas coisas, nos menores detalhes. Ele estabeleceu aqui um concerto com o povo. Ao comerem, estejam prontos para sair. Deus vê o final no início. Ele já estava afirmando para o povo: vocês vão sair, estejam prontos. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Vocês vão comer apressadamente a Páscoa, que Ele mesmo estabeleceu, um cordeiro, um cabrito sem mancha. Deveria ser imolado, seu sangue vertido, derramado, e o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte passaria, e onde houvesse a marca do sangue, naquela casa o primogênito não seria morto. Deus pouparia a vida do primogênito, se eles acreditassem. Então Deus está dizendo: eu vou tirar vocês daí, porque os egípcios não suportarão a dor desta última praga, porque vão morrer os primogênitos dos animais e de todas as casas. Imaginem a tragédia no Egito. A maior potência, uma das maiores potências que o mundo já conheceu, e que trazia sob escravidão os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Quase 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia diz que só homens adultos havia em torno de mais de 600, sem contar crianças, sem contar mulheres. Deus então diz para o povo: eu tenho pressa, vocês vão comer a Páscoa, um cordeiro
ervas amargas. Eles tinham, e até hoje eles celebram a Páscoa comendo ervas amargas para representar o tempo que eles amargaram no Egito. E Deus diz: vocês vão comer o pão asmo ou o pão ázimo, o pão sem fermento. O pão sem fermento começou a ser comido por uma única razão. Sabe qual a razão? Deus tinha pressa. Não dava tempo para o pão fermentar. Quem sabe fazer pão conhece a técnica e sabe que o pão precisa ficar um tempo, a massa precisa ficar um tempo com fermento para crescer, para fermentar. Deus diz: não haverá tempo. Vocês vão matar o cordeiro, vocês vão comer o pão, a erva, e sair apressadamente do Egito. Por esta razão, até os dias de hoje, a nação de Israel celebra a Páscoa, e celebra a Páscoa comendo o pão sem fermento por uma semana. Nada pode ser fermentado. E o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, os versículos de 6 a 8, ele diz àqueles cristãos: vocês têm que se livrar do fermento deste mundo. Deus pensa nas coisas nos mínimos detalhes, porque Ele pensou no fermento como a podridão que este mundo oferece, e Paulo está nos ensinando: se livrem do fermento deste mundo. Por esta razão, a nação de Israel, até os dias de hoje, não come nada fermentado no período da Páscoa. Lamentavelmente, até hoje sacrificam e comem um cordeiro por desconhecerem que aquele cordeiro era o antítipo de Cristo Jesus que viria. Por isso o cordeiro tinha que ser sem mancha, e tinham que comer o cordeiro, matá-lo à tardinha e comê-lo aquela noite, porque o cordeiro representava a morte de Cristo, que morreu numa tarde e derramou sangue, e agora não é mais o sangue nos umbrais das portas, mas o sangue vertido na cruz do Calvário. Ele é suficiente para te perdoar todos os pecados. Você precisa ter a marca do sangue de Cristo na tua vida. Isso é Páscoa. Páscoa hoje significa: o cordeiro foi morto à tarde. Ele ficou ali, mas ao terceiro dia o cordeiro ressuscitou dentre os mortos. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal, como diz João Batista, ao ver Jesus, no capítulo 1 do livro de João, o texto registra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus Cristo, Ele não só morreu na cruz, Ele morreu na cruz por nossos pecados. Ninguém jamais teve poder de perdoar pecados, mas Jesus Cristo morreu, pagou o preço dos nossos pecados, e o sangue dele derramado ali é suficiente para perdoar-nos de todas as transgressões. Páscoa é Jesus. E nós que estamos preparados para celebrar a ceia do Senhor, e chamamos de ceia, não de Páscoa, porque a Páscoa findou com Jesus. Ele foi o cordeiro imolado.
Então a mensagem que ele estava passando para a própria nação de Israel era essa: não mais necessita de celebrar Páscoa, porque o Cordeiro de Deus foi imolado. E Jesus diz: eu desejei muito comer com vocês esta última Páscoa. Era a última Páscoa. E ele então estabeleceu a celebração da ceia pelo pão e pelo vinho, que representam o seu corpo, o seu sangue. E ele mesmo diz: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ele não está dizendo isso literalmente, porque o pão é pão mesmo e o vinho é vinho mesmo, e no caso da igreja não é nem o vinho, é o suco de uva representando o vinho, mas eles simbolizam. Quando você come o pão, quando você bebe o vinho, você está dizendo: eu estou aliançado com Jesus. É uma aliança. Aliança que você fez quando você desceu as águas e foi batizado. Ali, o símbolo da tua morte e da tua ressurreição, a semelhança do que aconteceu com Cristo. Por isso batizamos nas águas, porque quando desce as águas, quando é fundado, você está simbolicamente dizendo: eu morri como Cristo, eu estou sendo sepultado, mas eu agora ressurjo para uma nova vida com Cristo. Que ao participar do pão, que ao participar do vinho, que você possa reafirmar a aliança que você fez com Cristo pelo batismo. Batismo é morte para esta vida e uma nova vida com Cristo Jesus. Se alguém aqui ainda não experimentou essa nova vida, basta você crer em Jesus. Basta confessar com a tua boca. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, o verso 10, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus. É preciso confessar com a boca, é preciso crer com o coração. Ele vai perdoar os seus pecados e vai fazer de você uma nova criatura. Que Deus nos abençoe. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos Porque tratar um rei desta maneira, e por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá
fazer usar coroa tal, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário, o bem venceu o mal. Jesus usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá